Quero ler um versículo com vocês, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeiro aos Tessalonicenses, ou primeira, capítulo 2, versículo 13, diz assim: 1 aos Tessalonicenses 2 e 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nosso pedido hoje se volta para a nossa atitude diante da Bíblia, da Tua palavra revelada, que possamos aprender um pouco mais da importância desta maravilha nas nossas mãos, que é a Bíblia. Nos orienta, nos ensina a nos colocar corretamente diante dela, toca corações que ainda não te têm como Pai, porque ainda não têm Cristo como Salvador, e que essas pessoas também aprendam a se colocar corretamente diante das Escrituras, porque é de lá que vão receber a instrução para a vida eterna. Em nome de Cristo, que é a própria vida eterna, nós te pedimos e agradecemos e entregamos esta pregação. Amém. Ele começa dizendo aqui, outra razão ainda temos nós para dar graças a Deus e tal. Por que outra razão? Ele tinha falado de alguma razão anterior para dar graças a Deus pelos Tessalonicenses. Ele tinha falado não em uma razão, nem em duas razões, mas em três razões. Essa é a quarta. Quer ver? Vamos lá ao início do livro, no versículo 2, primeiro capítulo agora, versículo 2 e 3, quando ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí ele agora vai dizer, primeira razão pela qual ele dava graças a Deus por aqueles irmãos. Primeiro, da operosidade da vossa fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. Terceiro, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua então. Lá no capítulo 2, então, não sei se ele se lembra ou da vontade dele agradecer por mais uma coisa dos Tessalonicenses. Aí ele diz, outra razão ainda tenho por agradecer a Deus por vocês. Já dei 3 motivos, agora vou dar mais um. Esta carta aqui é famosa porque Paulo não tem uma só crítica ao fazer à igreja de Tessalônica. Com relação à primeira carta, afirmo com segurança, quanto à segunda carta, acho que também, mas não com tanta segurança. Mas essa primeira carta é famosa por isto, porque os crentes de Tessalônica, eles só têm motivos de receber elogios da parte de Paulo. Então, um dia que você acordar assim com vontade de saber como é uma igreja modelo, como é um crente modelo, vá para a 1 Tessalonicenses, que lá você vai encontrar. Então, ele agora menciona o quarto motivo, e é esse motivo que eu quero explorar com vocês hoje.
É exatamente o que é. Acolheram a palavra de Paulo, não como palavra de homem, ou de homens, mas como sendo a palavra de Deus. Antes de examinar o texto, quero fazer uma observação. Paulo orava muito a Deus, ele diz inclusive aqui no versículo que nós lemos, versículo 13, ele usa a palavra incessantemente, mostrando uma alta frequência na oração, agradecendo a Deus pelo progresso dos irmãos ali. E ainda enumerava os motivos, ele diz assim: Senhor, obrigado pelos irmãos de Tessalônica, são irmãos excelentes. Vamos para outro assunto na oração? Não, ele dizia primeiro, segundo, terceiro, aí agora diz quarto, talvez tenha um quinto, ele dizia tudinho. Normalmente, nós nos motivamos a orar pelos irmãos que estão com problema. E isto é muito bom. Sabemos quando o irmão está com problema físico, geralmente um pouco mais, que incomoda um pouco mais, porque o irmão diz, pede oração na igreja, nos cultos de oração, ou está com dificuldade comercial de alguma forma, outro está numa baixa espiritual grande e pede ajuda. Isso é ótimo. Essa comunhão entre os crentes, em que vão para lá e vêm para cá essas notícias, essas informações sobre dificuldades e problemas que todos nós atravessamos e contamos muito com a ajuda uns dos outros. E talvez por isso você raramente se lembra de orar pelos irmãos que estão sadios na fé. Lembra do irmão que está afastado, que está desviado, que está fraco? Mas espere, e os irmãos que estão muito bem, que lá por isso mesmo dão sustento à igreja, sustento não apenas financeiro, não estou com isso na cabeça, mas especialmente sustento espiritual, dão estrutura espiritual à igreja, os irmãos com quem a igreja pode contar para dar aulas de Bíblia, para dirigir grupos em casa, para trabalhar na tesouraria da igreja, para trabalhar em algum conselho da igreja, ou para estar ali ajudando humanamente a um outro, se não através de ensinos. Mas os irmãos firmes na fé são os irmãos que sustentam a igreja. Provavelmente são mais tentados do que os outros, ou pelo menos tanto quanto. São os irmãos cuja queda vai causar mais prejuízo à igreja do que os que são fraquinhos e sempre foram. Então, orar pelos irmãos em necessidade, tanto física como espiritual, é excelente, mas é um lado da moeda. Agora, você nunca vai ouvir o irmão chegar aqui numa quarta-feira de oração e dizer assim: eu quero pedir oração por mim. Pelo quê, meu irmão? Porque eu estou muito bem na fé. O meu serviço na igreja é excelente. Eu tenho me dado muito pela igreja, tenho sido muito útil à igreja, então eu queria que você agradecesse por mim. Você não vai ouvir nunca um pedido desse. Você vai ouvir o pedido de: ore por mim que eu estou ruim. Tudo bem, é coerente tanto um pedido quanto o outro. E o irmão que começa a pedir oração por si próprio, porque está muito bem demais, é bom você desconfiar um pouco dele. Mas aí está o perigo, é que nós não nos lembramos dele, porque ele não fala dele, ele só serve, e dá sustância, como se diz, à igreja. Aí a gente se esquece de orar por ele. Senhor, não permita que aquele irmão caia. Vai ser um prejuízo muito grande para a nossa igreja, ou aquela irmã. Fica uma lembrança que eu achei para mim próprio, para a minha própria vida, valiosa. O que é? Colocar como parte importante das suas orações os irmãos que estão bem, e pedir por eles, e dar graças a Deus por eles. Era exatamente isso que Paulo estava fazendo quando escrevia aos Tessalonicenses.
Aliás, era o que ele estava fazendo na vida dele. Ele apenas escreveu o que ele estava fazendo, dando graças a Deus pelos Tessalonicenses. Se não fosse assim, ele pouco iria orar pelos Tessalonicenses. Não precisavam no sentido de estarem dando trabalho, como os coríntios, dando um trabalho enorme para Paulo, igreja complicada. Aí Paulo se lembrava o tempo todo dela. E a igreja lá em Tessalônica, nessa aí vai bem demais, isso aí não vou nem me lembrar dela, não faça isso. Então, isso aqui é só um parênteses, para que você coloque nas suas orações o pedido e agradecimento pelos irmãos que estão bem. Voltando então, Paulo coloca em contraste dois tipos de palavra escrita no caso, a de homens e a de Deus. A distância entre Deus e os homens é tão grande que Paulo não se deu nem ao trabalho de explicar por que era melhor os irmãos aceitarem a palavra que ele falou como sendo de Deus do que de homens. É até óbvio, mas é bom lembrar, eu quero trabalhar um pouquinho nisto. Os homens são perdidos, já nascem separados de Deus, são votados para o mal, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, há umas se fizeram inúteis, distorce a verdade. As filosofias que nós vemos no mundo, algumas contêm algumas gotas de verdade, sem dúvida, mas misturadas com grandes partes de inverdade, de pensamentos pessoais, do próprio pensador, de filosofias humanistas e especulações, longe, passam longe da verdade de Deus. Então, não são dignos de confiança. Às vezes eu fico com pena de pessoas. O que você faz? Eu fiz filosofia. Fiz filosofia. Passou 3 ou 4 anos estudando profundamente os filósofos. Foi. Dá uma pena. Não tinha coisa melhor para você aprender, não. Porque são inteligentíssimos, alguns gênios, sem dúvida, alguns acredito que bem intencionados, mas não passavam de homens, eram homens, bem ou mal intencionados, eram homens, e que erraram muito, como qualquer homem. Como qualquer homem. Você lê hoje qualquer página de ciência, aí vai ver, porque descobriu-se no último ano, recentemente, porque sempre se achou isso, mas agora se descobriu que não é bem assim, agora é assado. A medicina vai muito lá e cá nessas coisas. Ovo faz mal, comer muito ovo. Faz não, faz. Bem ou faz mal? Aí tem um estudo que destrói a outra filosofia sobre o assunto. Aí vem o outro e que enfraquece a passada. Aí vem o café é um estimulante que acaba sendo positivo ou negativo para o organismo. Aí é bom a ginástica, faz correndo, como o método do Cooper. Todo mundo faz Cooper há 30, 40 anos. Depois, não façam não, que acaba com as juntas, os ligamentos. Não. Ande, caminhe, só faça andar. Correr, não, faz mal. Mas não era bom correr? Era, agora não é mais não. Que ciência é essa, gente? E essa é a ciência que nós vivemos. Não estou criticando os cientistas, criticando os médicos que nos orientam de acordo com a onda da época, mas é porque assim é a raça humana, assim são os homens, são falhos. O que era verdade há algum tempo, agora não é mais. Aí eu acho um espetáculo, quando eu vou ler a revista, aí na parte de astronomia, e na parte de ciência da evolução, eles chamam de ciência, são coisas difíceis de mensurar. Aí vem alguém, a teoria tal está bastante diferente, isso fez uma revolução na linha assim, que alguém tinha escrito há 10, 20 anos e muda tudo. Homem não é digno de confiança, homem nenhum.
homem é pecador e deturpa as coisas. Pastor, e Adão? Antes de pecar, não era pecador? Não, óbvio que não. Então, como é? Adão era digno de confiança? Num aspecto sim, no outro não. No aspecto de que ele não iria mentir, era digno de confiança, porque ele não tinha pecado ainda. No aspecto que ele iria enganar, ludibriar, coisas que os homens hoje são mestres, infelizmente, aliás, desde Adão, desde o pecado de Adão, mas ele não tinha isso antes de cair, tudo bem, mas ele ainda era não confiável no aspecto, a limitação do conhecimento dele. Ele era totalmente limitado ao que Deus ensinava e revelava a ele, o que estava ali, na sua frente. Se Adão fosse começar a filosofar, como os nossos filósofos conhecidos, e falar da vida, da existência, porque que Deus o criou, a ele ia errar fácil. Não vindo de Deus uma revelação específica para isso. Ele ia errar fácil, porque ele não sabe, não sabia. Então, até Adão, antes de pecar, não era confiável nesse aspecto de conhecimento. Pastor, e o crente? Aí vem alguém, se converte, recebe o Espírito Santo de Deus, no próprio espírito, na própria alma, passa a ser a habitação dessa pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo não confunde. E aí, agora o crente ficou digno de confiança? Não, porque ele não recebe condições de saber por si só, descobrir a verdade. Não recebe com a conversão a capacidade de perscrutar os planos de Deus. Não sabe. Ele recebe a capacidade de ler, ouvir, perscrutar a palavra de Deus e ter um entendimento que ele não tinha antes. Sim, ele vai ter uma iluminação totalmente nova que ele não tinha antes. Vai, é uma mudança profunda, a ponto de Paulo dizer, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas para aquele que é nova criatura. Então, muita coisa muda, óbvio, inclusive nossa capacidade de entender as coisas de Deus, que antes nós não conseguiríamos entender, não conseguíamos. Agora as coisas espirituais se explicam com as coisas espirituais. Temos então agora uma capacidade bem maior, mas ainda limitada, porque nossa mente é limitada, ainda misturado, que nós somos misturados com o pecado dentro de nós, então ainda é bastante questionável e deve ser ouvido com muito cuidado e muita cautela, mesmo quando um crente, um pastor, um pregador, um estudante da Bíblia, um doutorado aí, um doutor qualquer das Escrituras, quando ele fala, você deve ouvir com muito cuidado, porque se ele está dizendo o que vem dele, não é mais digno de confiança, a não ser o que vem dele como simplesmente um meio, um instrumento, um canal pelo qual a palavra de Deus que ele estudou passe por ele, não se deforme enquanto passa por ele, pelo menos não se deforme muito, porque provavelmente um pouquinho de deformação vai ter, porque passou por um ser imperfeito e chega até o ouvinte. Então, se essa palavra guardou grande parte da perfeição enquanto passava pela mente do pregador ou do professor, daquele que está falando das Escrituras, tudo bem, pode-se dizer que é palavra de Deus, mas mesmo assim, a rigor, 100%, 100,000%, já não podemos afirmar com tranquilidade.
Pois esse é o homem. Quanto a Deus, é criador. Ele fez tudo, é um Deus santo, Deus que é a própria verdade, tudo que ele diz é verdadeiro. Então Paulo disse: vocês fizeram muito bem em aceitar o que eu disse, não com palavra de homem, ou dele próprio, mas de Deus, porque o que vem de Deus, esse aí é absolutamente confiável. Deus não opina. Nunca peça a opinião de Deus. Nunca. Porque isso não existe. Não existe. Opinião de Deus, Deus não opina, Deus decreta. Deus não pergunta nada, Ele responde. Ah, mas a Bíblia está cheia de perguntas de Deus, de Jesus Cristo. Sim, perguntas retóricas. Há vários motivos pelos quais Deus se dirigiu ao povo através de perguntas, mas não é por ignorância dele, não há perigo. Então, na realidade, Ele responde às nossas perguntas. Ele não pede nada, Ele manda, Ele ordena. Ele não aprende nada, 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 nada. Nunca. Ele não aprende. Porque Ele é a verdade. Então, Ele ensina. Não existe o verbo arriscar para Deus. É interessante como nós lidamos tanto com o termo risco, ou o verbo arriscar, em todas as nossas coisas, em tudo. Vai fazer uma cirurgia tem risco. Hoje em dia, os médicos, até tudo muito, querendo ser muito moderno, né? Eles colocam, às vezes no exame, tantos por cento de probabilidade de isso aqui ser isso ou ser aquilo, e outra, tantos por cento de ter probabilidade de ter um infarte. Pela sua idade, pelo exame e tal, você tem tantos por cento de probabilidade. Risco, você tem risco. Tudo bem. Nós temos correndo um risco aqui desse prédio explodir por uma bomba colocada por alguém. Temos o risco. É pequeno pelo nosso país atualmente, né, está pequena a chance. Mas há. Então, risco. Deus não corre risco, Ele não arrisca, Ele acerta sempre. Então é óbvio que a palavra de um Deus assim é completamente digna de confiança. Uma das minhas características pré-conversão é que eu não gostava de ler, não tolerava ler. Meu irmão era muito lido, lia os livros de Monteiro Lobato todos durante as férias, adolescentes. Eu não gostava de ler, não. Lia o mínimo para passar nas provas e acabou-se. Quando Deus me converteu, eu passei a ter uma sede enorme de ler. Foi uma coisa que mudou radicalmente na minha vida. Eu queria ler tudo que fosse de Cristo, de teologia, de igreja, eu queria ler tudo. Só que isso, em 1976, era complicado, porque as livrarias eram muito fraquinhas aqui, não tinha internet ainda, e era difícil, tinha que mandar buscar livro no exterior, e demorava 4 meses. E tinha livraria evangélica aqui, antiga, e eu me dava com o pastor lá, pastor Joe, era o missionário encarregado da livraria evangélica. Eu nunca esqueci que um dia eu cheguei lá e disse: pastor Joe, como vai? Ô, Mauro, tudo bem? Então, pastor, me indique aí uns livros bons aqui para eu comprar. Só temos um. Imediatamente era para Deus, só temos um livro bom. E está ruim. A Bíblia. Eu entendi o que ele quis dizer. Está certo, tem razão, pastor. Tirando a Bíblia, me arranja um livro e tal. Mas ele entendeu o que eu quis dizer com um bom livro, claro, mas ele não perdeu a chance de dar uma lição para um recém-convertido ali, cheio de zelo, cheio de gosto para ler, mas, tanto que eu nunca esqueci. Um livro bom, a Bíblia, só. O resto não é bom, não. E é verdade, só tem a Bíblia. Interessante. Quando um especialista diz alguma coisa que o outro não entende nada, a tendência do que ouviu é aceitar, ou pelo menos questionar, mas com zelo. Eu digo zelo, é com reservas, porque ele entende o que ele está dizendo profundamente, é a profissão dele.
Cirurgia do coração é com ele mesmo. Esse doutor aqui tem 30 anos que opera o coração de gente. Então ele deu um palpite sobre meu coração, agora eu vou consultar outro, vou ver, não sei se eu concordo muito não, mas você vai com cuidado grande. Por quê? Porque é um especialista que está falando, a probabilidade dele estar certo é alta, pelo menos muitíssimo mais alta do que você está certo, se você não concorda com ele. Então é curioso como nós temos esse cuidado natural, lógico, de ter a tendência de aceitar o que autoridades numa certa área, pelo menos até certo ponto podem ser consideradas autoridades, falam, a gente tem a tendência de aceitar. Desse jeito, a gente não queria morar num prédio de 20 andares, porque vai cair em cima de mim. Você não tem a menor noção como é que se calcula os ferros e o concreto de um edifício. Mas você está automaticamente assinando em branco. Quando você vai se mudar para morar num prédio de 20 andares, você está no segundo andar, tem 18 em cima de você, você está assinando em branco. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Que confia plenamente no calculista. Você confia plenamente na consultora que fez. Assim você não iria morar ali embaixo. Então, se você olha e diz, os pilares aqui são finos, ou outro, não sei para que, tanta grossura, você olha assim, mas engole e vai morar lá, porque você não entende. Ora, se nós somos assim, com semelhantes nossos, homens falhos, como nós somos, quanto mais com o próprio Deus, quando Ele fala. Só há uma opção segura e certa para quem ouve a palavra de Deus: aceitar, obedecer. Qualquer outra atitude é perigosa. Resistir, duvidar, questionar, rejeitar. Só tem uma opção segura, razoável, prudente, sábia: aceitar incondicionalmente. Por isso, os irmãos fizeram muito bem em não terem considerado a palavra de Paulo como palavra de homem. Em vez disso, receberam, como Paulo falou, como a palavra de Deus. E uma vez crendo, resolveram acatar. Agora observe como Paulo disse: e sim como em verdade é. Tendos vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, no caso aqui, de fato, o que Paulo disse era a palavra de Deus. Uma pergunta razoavelmente lógica, se alguém quisesse perguntar. Pastor, quer dizer que, então, Paulo, naquele momento, deixou de ser Deus? Deixou de ser homem? Passou a ser Deus? Porque ele disse: vocês fizeram bem em não aceitar a minha palavra, Paulo, homem, não aceitar como palavra de homem, que ele é, mas como palavra de Deus, que em verdade é. Não é que Paulo deixou de ser homem e passou a ser Deus, não há a menor indicação disso. Mas ele passou a ser um porta-voz da palavra de Deus. A fonte da palavra que Paulo estava falando para eles era Deus. O senhor acabou de dizer que quando a palavra de Deus passa por um pregador, ela estraga, nem que seja um pouquinho, porque o pregador é pecador ainda, mesmo sendo salvo, e ele tem inteligência limitada, então ele vai dar uma diminuídazinha, ou zona, não sei, ele vai dar uma diminuídazinha na pureza absoluta da palavra de Deus. Então, como é que Paulo diz assim: vocês fizeram muito bem em aceitar a minha palavra como palavra de Deus? Paulo, tenha ao menos um pouquinho de humildade e diga assim: a grande parte do que eu disse vem de Deus. A grande parte. Mas tem um pouquinho meu. Não, Paulo não admitiu isso.
Não tem nada meu aqui, em termos de fonte da palavra, em termos da essência do que ele falou. Claro que tinha a voz dele, era dele, a mente que estava usando as palavras era dele, mas a fonte, o conteúdo do que ele estava dizendo, ele não abria mão, não tinha 1%, 0,5% dele, era 100% de Deus. Então, o pastor Mauro, o senhor pode dizer isso do senhor próprio? Eu estou falando aqui 100% da palavra de Deus? Não. Não. É que no caso, Paulo estava profetizando. E ele estava compondo o que seria a palavra escrita de Deus, quando ele escreveu os livros que estão aqui nas Escrituras, e ele estava falando diretamente de Deus, quando ele estava tomado pelo Espírito Santo para falar a mais pura palavra de Deus. E assim fez Isaías, e assim fez Jeremias, e assim fizeram os profetas, quando eles estavam debaixo da inspiração divina. E o Espírito Santo os dirigiu de uma maneira tal que 100% do conteúdo daquela palavra era de Deus. Absoluta e 100% confiável. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler as duas passagens clássicas do Novo Testamento que falam da inerrância das Escrituras e da garantia que o que nós temos nas mãos vem de Deus. É palavra não de homens, mas de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse inspirada é soprada por Deus. A expressão em português, inspirada por Deus, é uma palavra só no grego, theopneustos. Soprada por Deus, uma palavra só. Deus soprou na mente daqueles que escreveram a Escritura o que ele queria dizer. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Observe que esse inspirada aqui é soprada, e o verbo inspirar, eu tenho já dito isso já por muitas vezes, tem um problema, quando um poeta escreve uma bela poesia, a gente diz, fulano estava inspirado. Aí eu me inspirei, pensei bem, aí fiz uma carta bonita para ela ou para ele. Ideia de inspiração de uma coisa de dentro, que vem de dentro. Não é o que essa palavra está dizendo. Essa palavra quer dizer que Deus soprou nos ouvidos da mente daqueles que ele quis para escrever as Escrituras. É uma coisa que veio de fora para dentro. Eles receberam um sussurro de Deus dentro de si, sussurro, obviamente, muitas vezes inaudível, não quer dizer que eles estavam ouvindo a voz de Deus ditando, mas Deus se apossando da mente deles naqueles momentos para garantir que o que viesse ali viria 100% de Deus. Então não seria errado dizer, toda a Escritura é soprada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, que fala da utilidade das Escrituras, não vou desenvolver, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A segunda passagem está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21.
2 Pedro 1 e 21. Vamos para o 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, está escrito, provém de particular elucidação, veio da mente do próprio escritor. Não, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, algumas versões têm santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando um profeta estava em pleno ministério profético, ele estava tomado pelo Espírito de Deus. Isso falando de uma maneira oral. E falar de uma maneira escrita, ou seja, escrevendo, no caso as Escrituras, o mesmo processo, o mesmo fenômeno aconteceu. Então é por isso que Paulo disse aquilo. Vocês fizeram certo em acolher a minha palavra, não como de homens, mas como de Deus, porque a origem é de Deus mesmo. Agora, voltando, nós poderíamos perguntar, e se não tivesse sido assim, Paulo tivesse falado por ele mesmo? Claro que seria altamente prejudicial eles pensarem que a palavra de Paulo era a palavra de Deus, sem ser. Então, é preciso ter muito cuidado com dois pontos. As igrejas hoje, elas correm dois perigos. Obviamente a nossa não é a exceção. Duas situações perigosas em que cada igreja passa constantemente. Primeira, ouvir como palavra de Deus o que não é. Ouvir como palavra de Deus o que não é palavra de Deus. Como saber hoje o que realmente pode ser considerado palavra de Deus? Como saber? Simples, não é complicado. Você não precisa fazer 4 anos de seminário estudando grego e hebraico para saber isto. Basta você crer que é o que está revelado na Bíblia e escrito na Bíblia. Isto aqui é palavra de Deus, da mesma forma que Paulo disse. Poderíamos aplicar para este livro aqui exatamente o que Paulo disse, não como palavra de homens, vários homens, inclusive ele próprio, que escreveram o que está aqui, mas palavra de Deus. Uma das crenças básicas saudáveis da fé cristã é que o cânon encerrou. O que é o cânon? É o conjunto de livros que formam as Escrituras Sagradas, 66 livros. Este é o cânon, a palavra grega que significa régua, alguma coisa para medir, uma medida. Por isso é que se chama de cânon, é porque é a medida, é isso aqui. Está fora disso? Está errado. Pega o metro aí, esse é o metro aprovado, estabelecido oficialmente. Então eu tenho que confiar que uma trena que eu compre lá na loja, e o metro, aquele metro está de acordo com o que está registrado, acho que é em Paris, no museu lá em Paris, em algum lugar eu ouvi falar antigamente que lá tem o padrão do metro exato. Existe esse padrão no mundo, fisicamente. Porque se o metro estiver errado daquela trena, vou me dar mal. Ao comprar um tecido, ao medir uma sala, vai dar tudo errado, ou para mais ou para menos. É importantíssimo ter o padrão, pois o cânon significa o padrão. O que está além não presta, o que está aquém não presta. É aquilo. Muito bem. Concluímos que o cânon das Escrituras está encerrado há muito tempo. Mais de 1.600 anos. É uma história interessantíssima que eu não vou entrar em detalhes. Mas como é que se concluiu isto?
que o cano está encerrado? Por que não tem mais profecias de Deus sendo colocadas ou adicionadas? Que é exatamente o problema hoje de muitos que nós chamamos de irmãos pentecostais ou carismáticos, os que são sujeitos a revelações divinas, quando dizem, eu recebi a revelação de Deus ontem à noite. Então, essa revelação de Deus vai ter o peso do que o profeta Isaías escreveu aqui na Bíblia, e o que Jeremias escreveu. Como é que faz? Se você recebeu uma revelação direta de Deus, joga na Bíblia, porque é tão de Deus quanto o que está aqui. Por isso é que nós não cremos que Deus tem se utilizado desta forma, utilizando pessoas para que profetizem de uma maneira perfeita, como ele fazia com os profetas e com os que escreveram as Escrituras. Deus ilumina a pessoa, Deus pode falar com a pessoa de uma maneira forte, íntima, interna, através de um sonho, pode até ser, não sei, falar de revelação de Deus é algo muito delicado, mas uma coisa eu posso garantir, profetas como antigamente, em que se levantavam e diziam assim diz o Senhor, 2 pontos, só não tinha 2 pontos, porque não tem 2 pontos no hebraico nem no grego, mas se tivesse, diria, assim diz o Senhor, 2 pontos, aí o que ele dissesse ali, era a palavra de Deus pura. Hoje não cremos que existe isso, é uma das doutrinas básicas, saudáveis das Escrituras, e que eu acho que elimina muito esse problema, de dizer, veio de Deus, não veio de Deus, veio de Deus, não veio de Deus, não é nem que não veio de Deus, ela é palavra de Deus de uma maneira total, absolutamente garantido? Não. Muito bem, então como é que se concluiu que o cano está encerrado? 2 coisas importantes, uma fácil, a gente medir e pegar, a outra não tanto. A primeira é um conjunto de passagens que dão uma pista, especialmente do Novo Testamento, que dão uma pista de que a palavra de Deus iria encerrar. Estava caminhando para um encerramento. Deuteronômio 4:2 fala assim, vamos lá para Moisés, lá no ano de 1500 a.C., mais ou menos, aí tratando-se da lei, que era um conjunto de normas e instruções que Deus deu através de Moisés. Deuteronômio, que é o último livro do chamado Pentateuco, que são 5 livros que compõem a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Olha o metro, olha a medida, é o que eu disse, Moisés, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, estava pressuposto uma quantidade fixa de mandamentos que Deus deu a Moisés, que ali seria conhecido como a lei de Moisés, revelada e escrita depois pelo próprio Moisés. Claro, se Deus fala nem mais, nem menos, é porque havia um quantitativo na mente de Deus exato, nem mais, nem menos. O contexto aqui não é a Bíblia inteira, é a lei de Moisés, mas, como eu disse, é uma pista de que algum dia a palavra de Deus, de uma maneira geral, revelada aos homens por escrito, ela ia se encerrar, porque a lei se encerrou, não bote mais, ela se encerrou, e não bote menos. Aí vamos para Mateus 15, 6 a 9, o Senhor Jesus Cristo agora falando, Mateus 15, de 6 a 9, que diz assim: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim, o que interessa é aqui, deixa o contexto um pouco de lado, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição,
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Por que, Senhor Jesus Cristo? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gravíssimo. Ensinem o que vem de Deus, e não permitam que a tradição, que é uma coisa altamente dinâmica, a tradição mesmo de homens altamente religiosos, homens cultos, homens dedicados a Deus, não permitam que o ensino desses homens, a tradição deles, substitua, ou seja, acrescentado ao que está revelado como palavra de Deus. Então é óbvio que Deus tinha em mente, e tem em mente, um pacote, um conjunto de revelações, e que dali não passa, não vai para lá, nem vai para cá, é o que está aqui. Aí nós vamos para o último livro, até onde podemos ter certeza, e parece que é uma coisa em que não há discussão, o último livro escrito da Bíblia, que foi Apocalipse, lá já pertinho do ano 100 depois de Cristo, talvez 95, pelo apóstolo João. Veja como é que João encerra o livro de Apocalipse, e ao fazê-lo, muito provavelmente estava encerrando o que nós cremos, a Bíblia inteira. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim, as últimas palavras da Bíblia: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescenta lá os flagelos ou as desgraças escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, lembra lá de Moisés? Não coloque nem tire, a mesma ideia. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Venha o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, e encerra-se a Bíblia. Tudo bem, eu sei que o contexto aqui é o livro de Apocalipse, quando ele diz aqui, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, claro, que de uma maneira imediata, talvez até na mente do próprio apóstolo João, estivesse a ideia do livro que ele acabara de escrever, do Apocalipse. Mas é muito curioso que depois de Moisés ter escrito sobre o perigo de acrescentar ou diminuir, lá no comecinho da revelação escrita de Deus, agora vem João, 1550 anos depois, e ele encerra o último livro da Bíblia, praticamente com as mesmas palavras que Moisés usou lá no início da revelação escrita, que foi na lei. Aí encerra. Não acrescentem, nem diminuam, e acabou. Daí para frente, nenhum livro mais foi produzido que foi aceito como sendo palavra de Deus. Apocalipse foi o último. E agora nós entramos no segundo motivo, que eu disse que não era fácil argumentar. Fácil é, mas não é tão fácil comprovar como através dessas leituras que eu tenho lido aqui. Sabe o que é? De algum modo sobrenatural, Deus deu convicção à igreja de Jesus Cristo, distribuída nas várias igrejas que iniciaram. Deus deu convicção a esta igreja de reconhecer que os livros do Novo Testamento eram aqueles 27 que hoje nós temos como sendo o cânon do Novo Testamento. O Velho Testamento já estava estabelecido, mesmo na época de Cristo. Já não havia mais dúvidas, 39 livros. Os do Novo Testamento, logo depois que João escreveu o Apocalipse, começou uma disputa, uma questão profunda, complexa. Eu acho que aquela carta do irmão fulano, aquilo é Bíblia também, tanto quanto as duas cartas de Pedro.
Aí eu vou dizer, aliás, não, eu não aceito nem que a segunda carta de Pedro, por exemplo, é da Bíblia. Não é uma carta boa, muito interessante, mas não é do cânon. Então, é uma história curiosíssima, o desenvolvimento da convicção da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, o que era a revelação da palavra de Deus. E alguns livros receberam rapidamente unanimidade. Todo mundo, os pastores reunidos, os bispos, supervisores das igrejas, reunidos, eles achavam, não, é óbvio que o livro tal, os livros tais, isso é a palavra de Deus, não tem a menor dúvida. Então foi uma coisa que Deus colocou no coração de uma maneira miraculosa, por isso que eu disse, para provar, pegar nisso é difícil, mas é fato. Aí foi passando pelo filtro, aí ficaram alguns livros em que a discussão sobre eles estendeu-se, sabe por quantos anos? 400 anos depois de Cristo, ou 300 anos depois de Apocalipse ter sido escrito. Deus permitiu, assim foi a vontade dele, que essa discussão sobre o que é o cânon, os 27 livros do Novo Testamento, são o que são hoje. Isso foi estabelecido em 397 depois de Cristo, no concílio. Aí resolveu-se ali, encerrou-se a discussão, e os crentes, de uma maneira geral, os saudáveis na fé, não discutiram mais o assunto. Pronto, aí encerrou-se a discussão para sempre, em 400 depois de Cristo. Nós estamos em 2000 depois de Cristo, 1600 anos não se fala nisto. Então acabou. Então, para nós que nascemos hoje é muito fácil. Você vai na livraria, ou pede pela internet, aí chega uma Bíblia na sua casa. Você não sabe o trabalho que deu. Esse livro está aqui na sua mão, você olha assim com tranquilidade, 66 livros. Pois é, o que aconteceu para isso aqui ser considerado a Bíblia? Por igrejas e mais igrejas e mais igrejas, numa discussão que demorou 300 anos, depois de João. Então, é isto. Vou repetir, então. Faz parte de uma fé cristã saudável, a convicção profunda de que aqui está a palavra de Deus. E que não se deve tirar absolutamente nada ou colocar nada sob grande perigo da intervenção de Deus na própria vida. Graças a Deus, porque os batistas tradicionais, como nós somos, geralmente não tem esse problema, primeiro, como eu falei aqui, de ouvir como palavra de Deus o que não é. Porque nós estamos muito arraigados nesta convicção. Está na Bíblia? Está. Então vamos examinar, vamos ver o que ensina. Só isso já não é tão fácil. A própria Bíblia contém ensinos que são mais complexos, e algumas passagens que aparentemente contradizem as outras, tem que ler 1000 coisas de contexto e época, intenção do autor, aí vem algumas ciências em cima do estudo das Escrituras, exegese e tal. Mas pelo menos, não, está nas Escrituras, não é porque tem um escrito aí, muito famoso, não, faz parte dos 66 livros daqui? Não, eu não quero nem saber. Isso ajuda muito. Então nós não temos grandes problemas, mas é bom estar alerta. O ser humano tem a tendência de idolatrar, tem a tendência de confiar demais, alguns pelo menos, e não vá nunca confundir a palavra do pastor, a palavra dos escritores famosos, como sendo palavra de Deus. Por isso é que o pastor Joe disse lá para mim, só tem um livro bom aqui, é por isto. Tem excelentes autores cristãos, livros de bons pregadores, pessoas sérias, crentes de testemunhos excelentes, mas não é bom no sentido que a Bíblia é de ser absolutamente inerrante. Não é. Não confunda nunca. Então, dificuldade para o crente, você que está ouvindo, separar o que eu digo aqui, semana após semana, depois de um ano você me ouviu mais de 100 vezes, se você veio aos cultos. O que é que o pastor Mauro está dizendo que é palavra de Deus, pura, ou pelo menos tirada da Bíblia e transmitida com pureza, e o que não é.
São alguns fatores aí. O seu conhecimento das Escrituras, o seu zelo, a sua coragem de me confrontar. Tomara, eu queria falar com o senhor no seu gabinete, 9h de terça-feira. Pois não, meu irmão, pode dizer. O senhor disse uma coisa lá que eu estou com dificuldade de entender como sendo palavra de Deus. Pois não, meu irmão, o que eu disse? Assim, 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 assim. Pois vamos examinar. E vamos fundo, vamos examinar. Se eu conseguir mostrar para você que é razoável o que eu coloquei, ótimo. Se não, você tira as suas conclusões, mas conversa, examina, tem essa liberdade. Os irmãos, os bereanos, ficaram nobres às ordens de Paulo, porque eles... Momentinho, apóstolo Paulo, vamos conferir aqui se realmente é o que o Velho Testamento diz, o que tu está dizendo aí. Desconfiaram de Paulo. Aí Paulo fica ofendidíssimo, eu nunca mais volto nesta igreja. Não, ele escreve assim, os irmãos de Bereia são nobres. Nobres por quê? Porque desconfiaram dele. Sempre desconfie de gente, especialmente os que pregam ou estão dizendo que estão pregando a palavra de Deus, coisas que envolvem a eternidade, que envolvem valores eternos, coisas que pressupostamente vêm de Deus. Desconfie, leve a sério, ouça, vá nas Escrituras, confira nas Escrituras, para ver se realmente é assim. Então, nunca confunda a minha palavra com a palavra de Deus. Agora, mas pastor, eu já ouvi o senhor dizer várias vezes assim, a palavra de Deus diz isso. Sim, eu estou lendo, né? Eu posso dizer. Mas se eu disser 2 frases depois do que eu li, já passou a ser uma espécie de uma interpretação minha, por mais zelosa, por mais sincera, por mais fiel, por mais estudo que tenha por trás, mas já é a explicação que o pastor está dando para a palavra de Deus. A rigor é assim que acontece. Então, vá com cuidado com gente. Além do mais, tem gente que adquire doença, né? Mental. Então, daqui a alguns anos, eu posso estar aqui e não saber nem o nome da Sandra. Quanto mais ensinando a palavra de Deus para vocês. Como é que eu sou confiável? Não sou. Qual é o dia que um pastor que teve um problema de Alzheimer começou a falhar e a dizer que está nas Escrituras e não está, e a fazer uma interpretação errada? Quando é que começou? Pastor, o senhor está nos apavorando. Ótimo, é o que eu quero mesmo, que vocês não confiem tanto em mim, nem no pastor Wesley, nem no diácono tal, nem no professor de escola dominical tal, nem do líder do seu grupo de estudo em casa tal. Não, o que eu quero é que você confie mais na sua própria mente, no seu coração, e você mesmo diante de Deus, me ensina a palavra de Deus. Usa o pastor, usa o professor, mas você depender de si. E é um perigo o crente que fica aí anos e anos e não sai do canto. Não, o pastor disse isso, o pastor diz aquilo, mas rapaz, você não está vendo que o seu pastor está dizendo um absurdo? Não, mas foi o pastor que disse. Você não conhece esse homem? Você não conhece? Não tem nada a ver. Segundo erro, não ouvir como palavra de Deus o que é palavra de Deus. Agora, este problema é mais comum nas nossas igrejas, infelizmente. Crentes que não reagem aos ensinos da Bíblia como sendo de suprema autoridade. Ensinos da Bíblia, não é do pastor. Todos confessam, se eu fizer aqui para vocês, um levantamento secreto. Se você confia que a Bíblia é a palavra de Deus, todos, com certeza, pelo menos que são membros da igreja, já passaram por esse processo de aprendizado e tal, vão dizer sim, creio que é a palavra de Deus. Mas, alguns simplesmente não colocam em prática algumas coisas que são contra as suas opiniões e interesses pessoais. Casos que eu tenho encontrado, recusa de fazer algo que em si não é pecado, mas para não escandalizar outros. Como Paulo ensina, claramente ensina em Romanos, ensina em 1 Coríntios, para não escandalizar o irmão, não fazer tropeçar na fé aquele por quem Cristo morreu e tal. Então tem crente que você fala nisso, você só falta apanhar. E
isso é pecado? Não, isso em si não é pecado. Tem a ver com o seu coração, com a sua maneira de ver, e tá, tudo bem. Não posso abrir a Bíblia e dizer que é pecado. Mas tem gente que se escandaliza com isto. Aí são os idiotas. Aí é pecado grave. Ela está julgando o irmão. Não, mas aí está... Pois deixe de fazer para não escandalizar esses irmãos. Aí eu já venho crente resistir de todo jeito, mas é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Leia 1 Coríntios, de 8 a 10. Leia, está lá claro. Mas isso é difícil o crente aceitar e baixar a cabeça, como palavra de Deus. Então eu vou deixar de praticar isso, embora ninguém me convença que seja pecado. Eu não estou convencido de ser pecado, e você está certo, inclusive, mas vou deixar de fazer para não escandalizar irmãos. Agora, obviamente, dentro de uma coisa razoável, de bom senso, conversando com pessoas sérias. Não é qualquer um que vai dizer que está escandalizado com a sua camisa branca. Estou escandalizado com a sua camisa branca. Agora não venho mais para o culto de camisa branca porque escandaliza o irmão. Claro que um assunto desse tem que ser examinado, tratado, examinar a sanidade do irmão que está escandalizando com a camisa branca. Ele pode até ser são mesmo, mas ter um motivo muito grave. Eu sei lá, examine-se. Mas pelo menos examine. Não é assim, se ele não gosta, se ele escandaliza, o problema é dele. Não é não, é seu. Segunda coisa que eu vejo de dificuldade, esposas submeterem aos seus maridos. Muita dificuldade. Eu nunca me esqueço, na beira-mar, restaurante na beira-mar, almoçando com alguns irmãos da igreja, da época. Eu disse, pastor, eu tenho vontade de rasgar umas partes da minha Bíblia. Eu vou ser franco com vocês, irmãos, como faz muitos anos, eu tenho dúvida se ela disse vontade de rasgar ou é que tinha rasgado. A senhora pode me ajudar depois nisso aí. Ela sabe muito bem quem é a irmãzinha. Mas eu não sei se disse que tinha rasgado ou tinha vontade de rasgar. Para mim, honestamente, dá quase no mesmo. Que passagens é que você queria rasgar, minha irmã? As que mandam eu ser submissa ao meu marido. Cabe do lado, claro, né? Irmãos, alguém assim está recebendo a Bíblia como palavra de Deus, desse Deus que eu acabei de descrever? Gente, aí tem o lado oposto, são os maridos que reagem a serem cabeças do lar. Você é cabeça, você dá o tom na educação da criança, você dá o tom no rumos desse lar. Porque não sei o quê, porque aquilo... A psicologia hoje diz aquilo outro, o livro está... Então você está igualando a Bíblia com os livros de hoje? Está fazendo exatamente o que Paulo disse que não era para fazer. Não confunda livros de homens de um lado, Bíblia do outro. A Bíblia manda eu ser o cabeça do meu lar, mesmo que eu não tenha gênio para isso, não seja o jeitão, manda. Então, você, se não vai ser um cabeça igualzinho ao que o outro que é líder de fato e tal, vai ser. Tudo bem, vai ter uma certa acomodação, a esposa tem mais iniciativa, ou é mais inteligente, ou é mais culto. Tudo bem, se conversem, mas de uma maneira tal que não fique dúvidas quem é o cabeça naquele lar. E não cola dizer, porque é inteligente, porque é culto, porque é letrado, eu não sou. Não cola, você é o marido, ou você não é. Não, pastor, aí paciência, marido eu sou, porque eu sou homem. Mas seja homem. E tome conta da sua casa. Deus mandou. Dificuldade em disciplinar a criança como Deus manda. Outra área problemática, em que nós vemos crentes fiéis resistindo a isto. Porque o mundo ensina diferente hoje. Até leis estão falando em fazer contra a questão da disciplina física e tal, mas a Bíblia manda, fala com equilíbrio e tal, mas manda. Então um casal que resiste a isso está resistindo à palavra de Deus. Problemas relacionais mal resolvidos. Pastor, eu dou um problema com o irmão ali, não falo com ele há 3 meses, ele aparece ali, vira aqui a esquina e tal. Irmão, não é assim. Já o chamou para conversar? Não adianta. Começam as desculpas. Não adianta, vai piorar. Irmãos, a Bíblia manda. Quer ver? Aqui,
vai, confronta teu irmão, vai, conversa você e ele só. Está aqui escrito, Jesus Cristo falando, gente, está aqui. Não, mas não sei o que, vou ver. 15 dias depois, falou com o irmão? Não. Esse irmão não está reconhecendo a Bíblia como palavra de Deus. Avareza com o dízimo e com ofertas. Mau uso dos olhos e dos ouvidos. Mau uso do tempo e algumas outras áreas em que a gente vê claramente dificuldades, mesmo de crentes, como uma igreja como a nossa, séria na doutrina e na crença de que o cânon encerrou e que é a palavra de Deus, mas dificuldades grandes na sua cara, dentro do seu lar. Dificuldade de você aplicar aquilo, sabendo que está errado, e o pastor dizendo, o irmão mais velho ou mais saudável na fé, avisando, e não adianta. Então, pessoas assim estão resistindo à palavra de Deus. Bom, vou encerrar, porque a última frase eu resolvi desenvolver na próxima pregação, a qual, falando da palavra de Deus, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Esse efeito do crente jogar para a sua vida a orientação da palavra de Deus e cumprir fielmente, esse efeito é tão forte, tão rico, tão poderoso, que eu pensei, merece uma pregação inteira só para falar desses efeitos. E eu pretendo fazer na próxima semana, se Deus assim permitir. Então, que Deus nos ajude e vamos fazer como os Tessalonicenses, de acatar a Bíblia como sendo palavra de Deus e ouvi-la devidamente como palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocá-la em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.